Fala meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 14 da prova padrão do vestibular da Uniteams de 2022/1. Diz o seguinte a questão: um programa de vacinação prevê a criação de grupos prioritários em função das particularidades de saúde apresentadas pelas pessoas. O posto de saúde de uma comunidade possui apenas 10 doses de vacina para aplicar em um grupo prioritário de 22 pessoas, sendo 7 gestantes e 15 hipertensos. O responsável pela unidade dispôs 10 cadeiras enumeradas em filas e determinou que as 7 primeiras fossem ocupadas pelas gestantes e as outras 3 pelas pessoas hipertensas. Considerando que nenhuma gestante é hipertensa e que as determinações foram respeitadas, pode-se afirmar que a quantidade de filas diferentes que podem ser formadas é aproximadamente de... Então vamos lá. Eles colocaram 10 cadeiras em fila. Então a fila ficou da seguinte forma: 10 cadeiras, as 7 primeiras são gestantes e as últimas 3 são dos hipertensos. Como as 7 cadeiras são para gestante, a gente tem 7 gestantes, né, disponíveis aí, então quer dizer que na primeira cadeira pode sentar qualquer uma delas, então pode sentar qualquer uma das 7 gestantes. A outra cadeira próxima, como uma já sentou, tem 6 disponíveis, então qualquer uma das 6 podem sentar aqui. Da mesma forma para a próxima, ó, essa cadeira aqui, terceira cadeira, tem 5 gestantes disponíveis. Então, qualquer uma delas podem sentar aqui. Então, da mesma forma, ó, aqui pode ser 4, 3, 2 e 1, né? Utilizando o princípio fundamental da contagem. Eu tenho o produto desses valores aqui, é a quantidade de formas que as gestantes podem sentar. Ou seja, eu permutei essas 7 mulheres, né, nessas cadeiras. Então, a permutação disso é a mesma coisa, né? Ó, esse valor aqui, ó, é a mesma coisa que 7 fatorial, que é a permutação de 7 elementos, ok? Utilizando a permutação ou o princípio fundamental da contagem. Já os hipertensos, eu tenho o seguinte: eu tenho quantos disponíveis? Tenho 15. Então, eu vou ter que agrupar eles de 3 em 3, porque só existem 3 cadeiras para 15 pessoas. Tá, mas vamos ver o seguinte. Vamos fazer uma diferença aqui, ó. Para você sentar da forma ABC, o cara, né? A, B e C de B, C, A são iguais ou diferentes de fazer uma fila? Isso aqui é diferente, né? Ó, porque você tem uma configuração de fila diferente. Tem lá o Antônio, o Beto e o Cláudio. Aqui é o Beto, Antônio e Cláudio. Já ficou diferente na fila. Então você observa uma diferença, né, entre a fila. Se você olhar uma fila de um jeito ABC e a de B a C, você vai perceber uma diferença. Então, eles são diferentes. Então, se você permuta os elementos de um grupo, eles dão grupos diferentes. Estou tratando disso aqui, ó, tem um nome específico. É arranjo. Então, o que eu tenho que fazer com esses hipertensos aí? Eu vou arranjar, né, ó, vou arranjar 15 pessoas em 3 lugares. Então, o total aí que eu tenho dessa fila aí é dado por quê? Ó? Por quem? O total, ó. O total é dado por 7 fatorial vezes arranjo de 15 em 3. Por que vezes? Porque a partir das configurações das gestantes diferentes, né, eu tenho também diferentes configurações dos hipertensos. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho que multiplicar esses dois caras. Lembrando da árvore da possibilidade, né, que cada ramo aí de formas que eu coloco a gestante, eu tenho outros galhos, né, de ramos para os hipertensos também serem agrupados. Então, vamos calcular isso. Ó. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes arranjo de 15 em 3. Lembrando da fórmula de arranjo. Então, arranjo tomado de n elementos P a P. Então, no nosso caso, são 15 hipertensos tomados de 3 a 3, porque são 3 cadeiras disponíveis para ele. É dado por n fatorial, que divide n menos p fatorial. É o que eu vou fazer agora com os números que eu tenho, que são 15 hipertensos, então são 15 fatorial, dividido pela diferença, né, entre n e p. Então, 15 e 3, a diferença é 12, então 12 fatorial. Então, isso que daria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Agora aqui, ó, esse cara aqui eu vou fazer aqui para cima. Ó, desenvolver, ó, vai ficar 15 fatorial, né? Desenvolvendo 15 fatorial até chegar ao 12, porque eu posso cortar os dois, né? Então, 15 vezes 14
vezes 13 vezes 12 fatorial. Aqui embaixo eu tenho 12 fatorial. Observe que eu posso cancelar esses dois caras aqui, ó. O que sobrou para mim desse 15 fatorial sobre 12 fatorial? 15 vezes 14 vezes 13. Então, multiplicando esses valores, você tem aproximadamente aqui, ó, 13 milhões e 800 mil jeitos diferentes, né? Modos diferentes de você colocar esse pessoal sentado aí. Então, em outras palavras, o total aí que a gente tem é dado por, vamos colocar isso em notação científica, porque é o jeito que está aqui, né, na questão. Então, a vírgula vai andar até aqui, ó. Então, vai ficar 1,38 vezes 10 elevado a, vamos ver a vírgula, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse é o total de formas que eu posso colocar esse pessoal sentado. Então é isso, letra D. Mais uma questãozinha aí sobre análise combinatória. Fique esperto aí para o próximo vestibular sobre análise combinatória, hein? Falou!